A política nacional, ela necessita, na verdade, que muitas coisas aconteçam de imediato e algumas que são mudanças mais culturais e que não dependem simplesmente de uma ação do governo. Agora, de uma ação de governo, de imediato, é preciso, de fato, que os planos municipais, que ainda não existem em alguns casos, os planos estaduais e o plano nacional, principalmente, seja implementado. O plano é uma forma de você operacionalizar aquilo que está na política. A política nacional, ela de fato, ela começa a se operacionalizar como política pública à medida em que aquela intenção que está lá na política nacional seja na sua plenitude transformada em ações. E essa ação depende de você cristalizar muitas dessas ações nos planos nacionais, estaduais e municipais. E nesses planos precisa-se ter a clareza do papel das cooperativas, da organicidade da cadeia, de efetivamente se incluir a questão da reciclagem, o reaproveitamento, de se distribuir melhor a forma de reaproveitamento do orgânico lá nos domicílios, de você reaproveitar e integrar a questão da reciclagem nas suas diversas cadeias produtivas, de você trabalhar mais seriamente com a questão da logística reversa, de você ter um cuidado especial com os resíduos que são tóxicos. Então, várias coisas são imediatas, porque na verdade já deveriam ter sido implementadas ou operacionalizadas logo após a implementação da política nacional. Porque esse não é um tema novo. Nós não estamos falando de um tema que começou em 2010. Nós estamos falando em um tema que foi cristalizado em uma política nacional em 2010, mas que todos os agentes e todos os municípios já estavam envolvidos com esse tema. Tanto que as políticas de reciclagem, elas não começam a partir de 2010, elas são anteriores a isso. Municípios como o nosso de Curitiba, desde a década de 90 já tem a política de reciclagem. Então isso não são temas novos. O que é novo é efetivamente você criar alternativas para lidar com essas diversas amplitudes que a gestão dos resíduos pode trazer para uma determinada cidade. E é isso que a gente precisa fazer de imediato. A gente precisa colocar esses diversos atores para conversar e verificar o que falta de fato para transformar o resíduo em um mercado que seja confiável e que as cooperativas possam comercializar o seu resíduo de uma maneira mais tranquila, com preços que sejam adequados, que o consumidor comece a ter a certeza, a segurança de que a geração daquele resíduo, a separação que ele faz, chega lá na ponta no processo e é reaproveitado, e que você possa ter uma articulação do município, do estado e mesmo do governo federal para que haja essa articulação nas diferentes cadeias. Então você precisa transformar de imediato essa discussão em uma pauta de mudança e que aí sim essas mudanças vão acontecer a médio e longo prazo, porque são mudanças culturais. Não é da noite para o dia que você vai dizer para uma determinada família como ela deve fazer para separar o seu resíduo, ou como isso vai chegar lá na ponta, ou para quem vai chegar. Não é de hoje para amanhã que uma indústria que só trabalha com matéria-prima virgem vai começar a mudar o seu processo produtivo para produto reciclado. Então isso é um processo, é uma adaptação, mas essa adaptação ela só vai ocorrer à medida em que esta cadeia se estruture e dê segurança para que haja de fato essa alternativa, para que se pense o processo da reciclagem não como um mercado marginal, um mercado à parte,
mas efetivamente como fazendo parte do sistema produtivo. À medida que isso acontecer, as cooperativas elas vão também ter o seu valor reconhecido, porque esse resíduo, a separação e fazer com que aquilo que não tinha valor passe a ter valor, vai ser a grande agregação de valor que as cooperativas vão fazer. E o resíduo vai começar a ter valor no mercado. Isso não é difícil. Para isso, exige-se somente que haja melhor organicidade deste mercado e dessas cadeias. E isso é imediato. Imediato porque já deveria ter começado a acontecer desde a implementação da política nacional. Também é de imediato a realização dos planos, tanto nacional, estadual quanto municipal, daqueles que ainda não têm, porque todas essas diferentes esferas públicas têm que ter clareza do que é efetivamente, de como eles vão lidar e quais são as alternativas que vão lidar com os resíduos. Também é de imediato o fechamento dos lixões, fazer com que, ao invés de lixões, tenhamos aterros e cada vez menos aterros, porque o que tem que valorizar é que o resíduo, a taxa de reciclagem e de reaproveitamento aumente com o tempo e cada vez menos a gente precise enterrar dinheiro, enterrar resíduo no solo, né? O solo tem um custo e é um custo importante, um custo de transporte, todo um custo da cadeia. Enquanto a gente não enxergar que esse custo é muito grande e que a princípio parece que nós estamos simplesmente tendo um custo menor, mas não, nós estamos tendo um custo muito maior. Então se precisa ter essa clareza, tem que se acabar com os lixões, tem que se pensar nos aterros numa visão minimalista, que chegue menos resíduo para os aterros. Para isso se precisa trabalhar antes, na estruturação da cadeia. Isso é algo que começa com algumas ações e planos no curto prazo, mas que obviamente a sua maturação é no médio e longo prazo. E no longo prazo, talvez a grande mudança que vai acontecer é a visão como toda a sociedade lida e trata o resíduo. De tentar inclusive saber qual resíduo é melhor em termos do seu ciclo de vida de reaproveitamento. Será que o nosso sistema produtivo ele está pensando somente no consumo ou lá na frente ele vai ter que pensar no consumo, no reaproveitamento e na sua disposição? Às vezes as matérias-primas que utilizamos hoje, elas são as de melhor benefício porque só olhamos o consumo. Mas se formos olhar o consumo, a disposição e o reaproveitamento, as matérias-primas que estariam na maior parte dos nossos produtos, eventualmente seriam outras. Mas para isso exige-se não só mais pesquisas, como também uma mudança de cultura do consumidor e uma mudança de cultura de toda a sociedade. Isso é médio e longo prazo. Mas as ações de curto prazo já nos tomam muito tempo, estão ao nosso alcance. Mas para isso a gente precisa sair, como acontece em muitos casos, da discussão e começar efetivamente a ter um plano de ação. E um plano de ação que envolva as expertises dos diferentes agentes. Isso pode fazer com que a gente consiga efetivamente entender que o resíduo não é um problema. O resíduo é uma alternativa, sim. É uma alternativa econômica, é uma alternativa social e ele é uma alternativa para que a gente possa minimizar os impactos ambientais.